Olá, doutor Ademir. Esse é o podcast do Tricologista. Esse também é o meu canal do YouTube, que agora virou o Tricologista. E hoje o assunto é um assunto bem diferente. Eu vou falar sobre algo que muitas vezes a gente precisa escutar. Tem gente que acha uma grande bobagem, tem gente que acha que não é válido, mas eu gosto de falar sobre as questões das lendas, das mitologias, e de como isso pode ser relacionado aos cabelos, para que a gente possa entender como é que outros povos e como é que outras civilizações, como é que os nossos antepassados viam os cabelos. E muitos de vocês sabem, minha filha está em imersão por um tempo como é que chama? Na, no Japão, numa cidade na província de Nagano, e naturalmente que para mim é algo muito legal, porque isso me faz estudar bastante essa questão da, da cultura japonesa, porque me interessa, porque eu quero saber onde ela está inserida. Eu já estive no Japão uma vez, provavelmente devo ir de novo em breve. Mas eu venho ao longo dos anos colecionando muitos livros de mitos, de lendas, de folclore, de determinados lugares, e eu eu tenho tido dado uma atenção maior aos livros que falam sobre isso e que são japoneses. E eu encontrei na leitura de um desses livros um conto sobre a deusa do Monte Fuji. Pois é, deixa eu compartilhar aqui uma imagem para vocês, só para vocês terem uma ideia. É, o Monte Fuji, ele é um, um ícone, um cartão postal do Japão. É uma montanha, a maior montanha que existe no Japão, é um monstro, né? Uma montanha lindíssima. Eu tenho uma história muito interessante com o Monte Fuji, que é uma história onde eu estava sentado num museu, numa região do Japão chamada Hakone, e sentado nesse museu, eu estava olhando para o lado de fora, pela janela, tinha um lago assim, estava numa poltrona bem confortável, estava fazendo uma hora ali no museu, e de repente, enquanto eu fazia essa hora no museu, é, e olhando o lago e o céu estava nublado, eu olhei para trás e no que eu olhei para trás, eu vi o mesmo lago, numa foto que estava na parede, eu vi o mesmo lago que eu estava olhando, na mesma posição que eu estava olhando. E no que eu olho a foto, uma foto relativamente grande, eu vi o Monte Fuji na foto. E eu falei assim, cara, parece a imagem que eu estou olhando dessa janela. E, por sorte, as nuvens foram abrindo e ele se descortinou, ele apareceu na minha frente na medida que as nuvens abriam. E desde então eu tenho uma fissura muito grande pelo Monte Fuji, a ponto de eu querer chegar muito perto dele na próxima vez que eu for no Japão, porque toda vez que eu penso no Monte Fuji, eu me lembro dessa imagem, eu me lembro do fascínio que eu tive de olhar para essa montanha maravilhosa, que no inverno fica toda com seu cume nevado. O Monte Fuji é um vulcão. E, e aí está uma imagem meio que representativa da deusa do Monte Fuji. E reparem que, naturalmente, um dos motivos pelo qual eu estou trazendo a deusa do Monte Fuji para cá é esse cabelo dela, né? Os cabelos longos dela. É uma imagem representativa, não é uma imagem real da deusa Monte Fuji, assim como muitas imagens que a gente tem do Saci Pererê, do Curupira, da Mula Sem Cabeça são ilustrativas, né? Mais ilustrativas do que qualquer outra coisa. E o que eu quero falar sobre a deusa do Monte Fuji? A deusa do Monte Fuji, o nome dela é Konohana Sakuya Hime. Não sei nem se é assim que se pronuncia. Mas ela é uma deusa associada ao Monte Fuji, ou Fujiyama. E ela carrega consigo um simbolismo profundo. O nome dela
e por isso que a imagem que eu estava mostrando mostra ela em volta de flores, segurando um ramo de flores de cerejeira. O nome da deusa significa princesa que faz as flores desabrocharem. E, e essa questão do nome dela revela a conexão dessa deusa com a natureza, a fertilidade e a renovação. E eu estava lendo um livro que depois, deixa eu até colocar a capa dele aqui, para que vocês saibam qual é. O livro se chama Clássicos Sobrenaturais Japoneses. Ele é da editora Dark Side. Então, só para vocês terem uma olhada, deixa eu compartilhar para vocês aqui a foto da capa do livro. Share aqui. Share. Tá aí, vocês estão vendo esse livro aqui, Clássicos Japoneses Sobrenaturais. E se eu não me engano, como eu disse, é da editora Dark Side. Quem quiser, são mais de não sei quantos contos, não sei nem quantos contos, né? Aqui, eu acho que uns 50 e poucos contos, que contam histórias sobrenaturais japonesas, e é muito interessante que essas histórias, muitas vezes, elas não têm um final feliz, né? Elas têm um fim que é surpreendente, mas, via de regra, elas acabam de uma forma um pouco mais melancólica. E isso fala muito da própria cultura da japonesa. Eu estava lendo um pouco sobre isso em um outro livro que eu estou lendo, de como isso é uma questão que impacta a cultura japonesa. Eles entendem que a vida é feita de coisas boas e coisas ruins, e da mesma forma que muitos dos contos e das lendas e das histórias que eles têm podem acabar bem, podem acabar mal também. E então, voltando lá para aquele bate-papo que a gente estava tendo, o que que acontece? No Japão, desde sempre, os cabelos foram um reflexo da vitalidade e de status social. E não é à toa que, em algumas versões da história, a deusa do Monte Fuji é descrita com longos cabelos sedosos, reforçando essa questão da saúde capilar, reforçando a sua própria pureza e uma ligação com a própria essência da vida. Porque, como em outras culturas, a cultura egípcia, a cultura nórdica, as histórias antigas, elas falam que o cabelo está relacionado à vitalidade, à vida, né? E o florescer, a princesa que faz as flores desabrocharem ou florescer, está ligado à vida. Termina o inverno e começa a primavera, né? Essa relação entre a deusa do Monte Fuji e a saúde dos cabelos, então, ela vai além da aparência. No Japão antigo, acreditava-se que estar em sintonia com a natureza ajudava a preservar a força do corpo. E isso incluía também a questão da saúde dos cabelos. Hoje, essa ideia, trazendo para um mundo mais atual, ela pode ser traduzida em cuidados essenciais. Então, nutrição adequada, com bons alimentos, boas fontes nutricionais, eventualmente suplementação com vitaminas e minerais. Tudo isso sustenta o crescimento capilar, assim como a terra fértil. Então, um corpo saudável, ele se torna terra fértil, que permite com que o cabelo cresça, assim como a terra fértil permite que as flores floresçam na primavera, que a imagem que essa deusa carrega, o motivo dessa deusa existir. O próprio Monte Fuji, que é essa montanha enorme, é um vulcão ativo, é um vulcão ativo e imponente, pode simbolizar essa necessidade aí de equilíbrio, renovação e estabilidade, algo que acontece com os nossos fios de cabelo. A gente percebe com as estações do ano, e não necessariamente eu estou falando de cabelo representando estações do ano, mas a estação dos anos, elas representam um período de
sem muita atividade, que é o inverno, de repente um período de florescer e de aquecimento, de repente um período de retração, que é o outono. Então, o ciclo dos cabelos, ele também é um fenômeno da natureza, talvez mais longo e com proporções diferentes daquilo que a gente vê nas estações do ano. Porque a gente pega uma anágena que é muito mais longa do que uma catágena, do que uma telógena. Mas ainda assim, ele tem essa capacidade de se renovar, o folículo trabalha com renovação. E a água, que é um elemento sempre presente no ritual, nos rituais shintoístas, e o shintoísmo é uma filosofia religiosa do Japão. Eles têm duas primordiais ali, o shintoísmo e o budismo, apesar de que existem alguns núcleos católicos no Japão, porque os católicos chegaram no Japão no século XVI também, e tiveram uma participação muito importante durante um bom período do desenvolvimento do Japão. Então, a água presente nos rituais shintoístas também tem um papel fundamental. No folclore japonês, purificar-se com água significa renovar energias. E no cuidado com os cabelos, o banho, lavar a cabeça, ele revigora o couro cabeludo, e a hidratação desempenha um papel importante nesse sentido. Então, uma vez que o Monte Fuji influencia nascentes e rios, fornecendo água pura e essencial para a vida, a umidade e os nutrientes garantem fios fortes e brilhantes e saudáveis e macios. Há também uma crença antiga de que os cabelos armazenam a energia vital, e aí é uma coisa que você pode acreditar ou você não pode acreditar. Mas se tem uma coisa que os japoneses, os hindus, os chineses são mestres, são terem crenças que eles valorizam. Então a gente observa, por exemplo, que uma pessoa muito importante que representava algo de bom para eles, muitas vezes, onde ela é enterrada tem um altar para homenagear e para lembrar todo aquilo que ele trazia, que aquela pessoa traz de bom para o mundo, como uma lembrança do bom, né? Então há uma crença antiga de que os cabelos armazenavam energia vital, o ki. E se você parar para prestar atenção, nessa coisa do cabelo como um marcador de saúde, não soa tão diferente a gente pensar nessa questão do ki aí. Muitas deusas e espíritos femininos no Japão são representados com os cabelos longos, reforçando uma ligação com o mundo espiritual. E no caso da deusa do Monte Fuji, sua conexão com os ciclos da natureza pode nos lembrar de que cuidar dos cabelos no fundo, um reflexo do cuidado com o próprio corpo e com o nosso espírito, com o nosso mental. Nesse livro que eu mostrei para vocês, chamado Clássicos Sobrenaturais Japoneses, a deusa do Monte Fuji ajuda um jovem que tenta salvar a vida da sua mãe, que está à beira da morte por conta de uma praga que acontece no Japão, aquela época que o conto representa, ou que esse texto representa. E a deusa do Monte Fuji ajuda, através da água, a salvar a vida da mãe desse jovem e a salvar a vida de muitas pessoas do povoado onde esse jovem vivia. Então, essa questão da água está muito vinculada realmente à deusa do Monte Fuji. Bom, a história da deusa do Monte Fuji passa a ser uma lembrança poderosa sobre a importância do equilíbrio, a renovação e a constância, a força e a suavidade. Tudo isso porque ela tem essa representação da sutileza, do equilíbrio, da renovação, da constância, de uma força da natureza e, ao mesmo tempo, de toda a delicadeza que ela traz ao desabrochar das flores. E tudo isso se reflete na natureza e em nós mesmos, só que nós estamos tão desconectados dessa percepção nesse mundo atual que a gente não sente isso.
Então, assim como o Monte Fuji permanece firme enquanto as estações ao seu redor mudam, a vitalidade do cabelo também pode ser cultivada como um reflexo dessa harmonia, dessa saúde global do corpo e da mente, dentro do ambiente que nos cerca. Então é isso. Eu quero finalizar essa história aqui. Talvez no futuro eu traga mais alguns clássicos, contos, lendas, histórias, fazendo associações com o cabelo. Eu fico muito feliz em falar sobre isso, porque isso representa muito de algo para o qual eu tenho olhado com muito carinho nos dias atuais e que tem me ensinado, porque quando a gente estuda uma lenda, um conto, uma história, você está aprendendo não sobre a lenda ou conta a história em si, mas se você está trazendo para a nossa realidade elementos simbólicos que representam o cabelo para muita gente hoje. Né? E eu tenho um livro escrito sobre isso, Arte, Símbolos, Emoções e Cabelos, mas eu entendo que se eu puder fazer isso de uma maneira cada vez mais relevante, cada vez mais importante, isso vai ser muito legal, né? Porque eu acho que vai trazendo para você que assiste esse vídeo, seja você uma pessoa que sofre com queda de cabelo, seja você um profissional, o entendimento maior sobre esse universo do cabelo, que é, assim, fascinante. Que é doutor Ademir, este é o podcast O Tricologista e o meu canal do YouTube, O Tricologista. Um grande abraço.